Oi, tudo bem? Eu sou o Fábio e o Gol de Cinema vai invadindo sua área para falar do Campeonato Brasileiro de 2020. Vamos analisar time a time e dar um prognóstico de onde cada equipe pode chegar na competição. No Prorrogação, vamos escolher um filme para identificar o favorito ao campeonato com a devida permissão dos simpatizantes do Gol de Cinema. E representando todos eles, Matheus, vem comigo! Como Treinar o Dragão seria um filme para apresentar o novo técnico do Atlético Goianiense para o Campeonato Brasileiro. O Wagner Mancini é bem conhecido do futebol nacional. Ainda não dirigiu nenhum jogo oficial na equipe, já que chegou durante a pandemia. E mesmo a liderança no Campeonato Goiano não deixa a torcida do Atlético tranquila em relação à participação do time nesse Campeonato Brasileiro. Jorginho e Renato Kaiser, seus jogadores mais importantes, estão machucados e podem desfalcar a equipe no início do campeonato. Mateuzinho, que recuperou o futebol do ano passado, também é uma das apostas da equipe para esse ano, além do capitão Gilvan. O Sport nunca começou um campeonato brasileiro tão em baixa. A equipe não chegou nas finais do Campeonato Pernambucano e ainda teve que disputar o quadrangular da morte para evitar o rebaixamento. O técnico será Daniel Paulista, velho conhecido da torcida, que tem Patrick, também outro veterano, e o uruguaio Bárcia como o destaque da equipe. Sem contar com a torcida no Caldeirão da Ilha do Retiro, será um desafio a mais para o Sport se manter na primeira divisão. O time do técnico Barroca sofreu um duríssimo golpe na final do Campeonato Paranaense ao ver o seu rival Atlético vencer a partida nos acréscimos, quando a decisão se encaminhava para o lado do Curitiba. Se já não bastasse esse resultado que traz a intranquilidade ao Couto Pereira, o craque do time, Rafinha, se machucou e provavelmente só voltará no final do campeonato, já em 2021. O time, que tem bastante jogadores experientes, já passando da faixa dos 30 anos, vai ter o apoio de Sabino, uma das descobertas do Coxa durante o Campeonato Paranaense. O técnico Ney Franco, o goleiro Tadeu, o zagueiro Vaz e o conhecido de toda a torcida, He-Man, Rafael Moura, mostram que o Goiás acredita na continuidade para ficar na primeirona. E tinha perdido a sua grande estrela do ano passado, o jogador Michael, que fazia toda aquela fumaça ali no ataque do Goiás, que hoje está no Flamengo. Será um título para a equipe goiana, que não apresentou bom futebol ainda esse ano, se ficar na elite do futebol brasileiro. O tradicional time da Cruz de Malta acreditou na identificação da camisa e trouxe Ramon como comandante da equipe nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco não foi bem no estadual e acabou fora das partidas finais, poupando praticamente o goleiro Fernando Miguel e o artilheiro Cano das críticas. As contratações pontuais vieram agora, em cima da hora do início do campeonato, como o atacante Paredes, ex-Curitiba e Internacional, o meio-campo Carlinhos, em quem o Vasco aposta suas fichas, que veio do Vitória de Setúbal, e o lateral brasileiro que jogava na Suécia, Neto Borges. É verdade que não contar com a sua torcida, devido ao isolamento social no Caldeirão de São Januário, será mais um obstáculo para o Vasco se manter longe da zona de rebaixamento, que é a sua principal meta em 2020. O Botafogo despeja todas as suas esperanças nas estrelas internacionais. O japonês Honda já está habituado, já disputou o Campeonato Carioca, e agora o marfinense Kalu, de longa passagem por Chelsea e Hertha Berlim. Além desses, um dos pilares da equipe é o goleiro Gatito Fernandes. Além do centroavante Pedro Raul, boa descoberta do Botafogo junto ao Atlético Goianiense, que deixou boa impressão no campeonato estadual. O técnico Paulo Autuori vai contar com esses jogadores para tentar deixar o Botafogo mais distante da zona de rebaixamento e fazer uma competição tranquila de manutenção na elite do campeonato nacional. O Fortaleza é uma das equipes que mais cresceu no cenário nacional nos últimos anos, a partir da chegada de Rogério Ceni ao clube. Havia uma grande expectativa sobre o que a equipe poderia fazer nessa temporada. A derrota na Copa do Nordeste para o Ceará baixou um pouco o ímpeto e as aspirações da torcida, que sabem que será difícil repetir a grande campanha do ano passado. Como Rogério Ceni consegue mudar a sua equipe conforme a necessidade dos jogos, a expectativa é que ele deixe o clube fazendo um campeonato tranquilo, navegando em águas calmas, para não passar nenhum terror sobre uma possível volta à Série B. Para isso, ele vai apostar em jogadores conhecidos,
como Felipe Alves, Wellington Paulista e o atacante Osvaldo. Mas fique ligado no mercado da bola. O jogador Elias, conhecido da torcida brasileira com passagens no Corinthians e o Atlético Mineiro, pode pintar no Fortaleza. O tricolor das Laranjeiras tem Muriel, Nenê e no centroavante Evanilson, que mostrou certa qualidade nesse início de temporada, as suas melhores expectativas. O técnico Odair Hellmann perdeu Gilberto recentemente, que foi para o Benfica de Portugal. O Fluminense sabe que será difícil alçar voos altos nesse campeonato, porém acredita que as partidas que fez contra o Flamengo nas finais do Carioca e sobretudo no título da Taça Rio servem de ingredientes e de motivação para que o clube faça um bom futebol e talvez surpreenda com melhores posições do que é esperado nessa competição. O Ceará vai começar na ressaca boa, a de vitória, já que conquistou a Copa do Nordeste. O técnico Guto Ferreira, carinhosamente chamado de Gordiola, engatou uma sequência de vitórias e mudou o patamar do Vozão. Ele que tem jogadores experientes como o goleiro Fernando Praz e Rafael Sobis como referência. Mas nesse interim descobriu novatos importantes como Rick e Kleber, o jogador que fez o gol do título da Orelhuda Raiz. A verdade é que com esses resultados o torcedor do Ceará começa a sonhar mais alto. A boa campanha do ano passado, somado a uma boa administração e a contratações como a de Cleison e Rodriguinho, ex-Corinthians, fizeram com que o Bahia começasse a sonhar com uma vaga pelo menos na pré-Libertadores. Mas jogando em Pituaçu, em território baiano, se esperava mais da equipe tricolor na Copa do Nordeste. As duas derrotas para o Ceará na decisão abalaram o sentimento da torcida e até a credibilidade do técnico Roger Machado, que tem sido muito contestado pelos torcedores. O Bahia sai de uma certeza para uma incógnita no campeonato. O time que empolgou pelo bom futebol do ano passado e chegou ao vice-campeonato nas mãos de Sampaoli, acabou trocando de técnico nessa temporada. Gesualdo, a aposta portuguesa, não se firmou devido principalmente à derrota para a Ponte Preta no Campeonato Paulista. O Santos recorreu ao nome conhecido do futebol nacional. Cuca, que gosta desse tipo de desafio, já está na Vila Belmiro. Ainda vai contar com Soteldo e com Carlos Sanches, os craques do time. Porém, hoje fica difícil apostar que o Santos possa repetir os mesmos feitos do ano passado. O Internacional do técnico Kudê começou o ano empolgando o seu torcedor, sobretudo nas partidas que fez na Taça Libertadores da América. A verdade é que a pandemia fez mal ao Internacional de uma forma geral, já que no retorno ao futebol teve 2 grenais dos quais foi derrotado e um deles lhe custou a eliminação do campeonato. A pressão natural sobre o técnico surgiu e a confiança na equipe já não é mais a mesma. Isso será talvez a maior tarefa do técnico Kudê para a retomada do Inter nesse início de campeonato brasileiro. O Inter vai precisar de, no mínimo, uma vaga na Taça Libertadores da América para fazer jus aos seus investimentos. Se tem um clube que cresceu no cenário do futebol nacional e até da América do Sul, é o Atlético Paranaense. A grande campanha do ano passado, com grandes atuações e resultados expressivos, também tem o seu lado negativo e acabou por remeter a um desmanche com a perda de jogadores fundamentais do elenco. Para reconstruir esse time, foi chamado o competente técnico Dorival Júnior, que teve seu trabalho facilitado com a conquista do tricampeonato paranaense na casa do Curitiba. Ele ainda dispõe de jogadores importantes como o Thiago Heleno, o goleiro Santos e Nicão, que sempre faz gols importantes e nas horas decisivas. Se já não bastasse ainda, conseguiu um bom reforço, que é o meio-atacante Marquinhos Gabriel. O Atlético tem revelado ano a ano jovens jogadores que dão um auxílio fundamental para que a equipe desempenhe seu papel e, quem sabe, mais uma vez volte a figurar na principal competição da América do Sul em 2021. O Corinthians viveu uma gangorra nesse início de temporada. De um possível rebaixamento no Campeonato Paulista, a equipe rumou para os mata-matas, deixando para trás o Bragantino, líder da classificação geral, e o Mirassol. Só esbarrou no favorito Palmeiras e, mesmo assim, cedeu a perda do tetracampeonato apenas nas penalidades. O técnico Thiago Nunes, além de ter repatriado o atacante Jô, conseguiu descobrir no volante Ederson um jogador importante para o seu grupo, que vive uma grande fase do goleiro Cássio. Foi fundamental no Campeonato Paulista e pode ajudar muito o clube no Brasileirão.
A grande incógnita fica sobre o desempenho da maior contratação, o meia-atacante Luan, que alterna bons e maus jogos. Eu acredito que nessa situação estará o ponto-chave para a gente saber se o Corinthians vai mais à frente na tabela de classificação ou se realmente o seu máximo será disputar uma vaga para a Taça Libertadores da América. Muita gente acredita que esse é o ano das pazes do São Paulo com os títulos. A derrota na Libertadores na estreia e a duríssima eliminação diante do Mirassol no Campeonato Paulista acabou baixando os ânimos dos torcedores. O técnico Fernando Diniz continua com o dilema de suas convicções ofensivas com a falta de resultados e de troféus. O São Paulo conta com jogadores fundamentais como o Daniel Alves e o atacante Pato. Ainda conseguiu achar novamente o faro de gols do centroavante Pablo. O tricolor do Morumbi, com sua camisa pesada, espera nada mais nada menos que pelo menos uma vaga à Libertadores da América, mas o seu torcedor quer sempre um algo mais. O Red Bull Bragantino é a aposta muito pessoal do Gol de Cinema. Num campeonato longo de pontos corridos, onde o intervalo das partidas será cada vez menor, é fundamental ter um elenco homogêneo. E o Bragantino, que mostrou um grande futebol no Campeonato Paulista, apesar de ter caído nos mata-matas para o Corinthians, a diferença entre titulares e reservas é pequena. Ainda que existam destaques como o atacante Arthur, ex-Bahia e Palmeiras, que fez um excelente campeonato estadual. Reconhecidamente, o maior talento da equipe, o meia Claudinho, que poderia ser chamado de o craque do time, vive no banco de reservas, mostrando a igualdade de condições entre seus jogadores. E nessa aposta é que o Gol de Cinema acredita que o Bragantino possa ser a grande surpresa do Campeonato Brasileiro de 2020. O status de favorito ao título brasileiro para o Atlético Mineiro muito se dá devido à contratação do técnico Sampaoli, que empolgou com o futebol ofensivo no Santos do ano passado. Junto a ele vieram outros reforços fundamentais, como Marrone, ex-Vasco, Keno, atacante que passou pelo Palmeiras, o lateral direito Mariano, que já foi convocado para a seleção brasileira, e a descoberta Savarino, jogador da Major League Soccer. O Galo tem a chance de não só dificultar a vida do Flamengo, mas quer dar uma bicada na taça do Campeonato Nacional. E o técnico Jorge Sampaoli terá a chance de mostrar que um trabalho bem feito nas quatro linhas pode fazer toda a diferença para quem quer chegar longe no Campeonato Brasileiro. Que o Grêmio é um time competitivo e segue sendo um dos melhores do Brasil, os resultados vão confirmando dia a dia. Na volta da pandemia, o Grêmio venceu o seu maior rival em Caxias do Sul e depois na Arena do Grêmio para não só chegar à final do Campeonato Gaúcho, mas para eliminar o seu principal adversário. A perda do jogador Cebolinha é que pode ser um revés para os intuitos do Grêmio nessa temporada. Muito embora a equipe venha revelando vários novos valores, e PP é a bola da vez. O grande dilema para o Grêmio no Campeonato Nacional segue sendo sua obsessão pela Libertadores e até mesmo pela Copa do Brasil. Sempre que esses campeonatos se afunilam, o Grêmio às vezes deixa a competição nacional um pouco de lado. E para os pontos corridos, isso pode ser um grande problema. Estará aí, na importância que o Grêmio der ao Campeonato Brasileiro, muito do que pode ser a sua posição ao final do campeonato. O Palmeiras, que perdeu um jogador fundamental no Negócio das Arábias, lembrando o filme de Tom Hanks. O jogador Dudu era aquele que, na hora decisiva, levava o Alviverde para a frente e poderia fazer toda a diferença. Pior do que perder esse jogador importante foi não ver o Palmeiras ir ao mercado da bola para repor em igualdade de condições. O título do Campeonato Paulista, vencido sobre o Corinthians nas penalidades, pode ter sido um combustível a mais para o Verdão chegar com tudo nesse Campeonato Brasileiro. Embora me pareça que a distância entre Flamengo e Palmeiras era um pouco menor no ano passado. E chegamos à prorrogação, como todo mundo esperava, com o Flamengo favorito ao título brasileiro. O time da Gávea não perdeu praticamente nenhum jogador importante da conquista do ano passado, exceção ao seu treinador, Jorge Jesus, o que deixa um pouco preocupada a nação rubro-negra. Porém, muito bem referendado por Guardiola, chega Domenic Torrente. A equipe tem um melhor elenco e continua jogando um futebol de primeira categoria, o que leva o Flamengo, num campeonato extenso como o Brasileirão, a um favoritismo até maior do que o do ano passado. Para representar o
time rubro-negro, escolhemos um filme que está o tempo inteiro como sucesso, não poderia ser outro a não ser Os Vingadores, onde o capitão Everton Ribeiro pode ser o Capitão América, o Gerson, o Pantera Negra, que domina todo o meio-campo, ou mesmo o Gabigol, com estilo para ser o Homem de Ferro, tanto dentro quanto fora de campo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, aperte o sininho para as notificações de novos vídeos e se inscreva no canal. É muito importante para o Gol de Cinema que você faça sua inscrição nesse projeto de contemplar as pessoas que gostam de futebol e da sétima arte. Use os comentários para nos dizer se gostou das nossas avaliações sobre o Campeonato Brasileiro. Um abraço e até a próxima.